Graça e paz a todos vocês. É tão grande sempre nos encontrarmos com a Bíblia na mão. Hoje nós vamos fazer o capítulo 4 do livro de Neemias. Então, eu começo lendo do versículos 1 até o versículo 3, onde está escrito assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão a Cabaloão num dia só? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Olha, nós já observamos que todas as vezes que começa um trabalho de Deus, Satanás se levanta em oposição. Não é de se admirar que aqui tenha acontecido a mesma coisa. Lá no livro do profeta Zacarias, o profeta diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué e o anjo do Senhor em pé diante dele. E à sua direita estava Satanás para se lhe opor. Então, nós vemos que Satanás é um espírito de oposição. Ele existe para se opor. Ele não virá contra o povo de Deus se não houver um bom motivo. Portanto, se você está fazendo o trabalho de Deus, meu irmão, está sofrendo uma oposição forte, alegre-se, porque seu ibope não vai bem lá no inferno, não. Quando Sambalat, ele ouviu que as muralhas de Jerusalém estavam sendo reedificadas, ficou irado. A Bíblia diz: indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Veja o que ele diz no versículo 2. Que fazem esses fracos judeus? Olha, isso foi seguido pelo sarcástico e humilhante comentário de Tobias, o amonita, que diz assim no versículo 3: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Nós sabemos, um muro teria que ser muito pobre e fraco para ser derrubado por uma raposa. Agora, prestando atenção aqui, olha, sarcasmo, escárnio, desânimo são as principais armas que Satanás usa para desencorajar os filhos de Deus. O sarcasmo contínuo tem feito muitos filhos de Deus deixar o ministério e voltar para o trabalho secular. Muitos desistem dos ministérios por causa do sarcasmo contínuo, dos gracejos que são trazidos à tona, não é? Quantas pessoas deixam o ministério e voltam para trabalhar em outra coisa, porque, em vez de incentivo, eles têm aquela crueldade em cima deles. O adversário pode até usar as pessoas que amamos, familiares, para nos desencorajar. Para muitos dos nossos amados, nós nos tornamos ridículos
mas Deus não nos livra do desencorajamento no trabalho, a menos que nós estejamos trabalhando. Se nós desistirmos, Deus não vai nos livrar. Mas se nós permanecemos, Deus está conosco. Agora eu vou ler os versículos 4 e 5. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Olha, nós observamos aqui que quando Neemias teve que enfrentar esse tipo de crítica, ele assumiu o comportamento que todos nós deveríamos assumir quando confrontados com esse tipo de problema. Ele derramou seu coração diante de Deus em oração. E que oração! A natureza dessa oração de Neemias, no entanto, tem sido fonte de envergonhamento para muitos cristãos ao longo da história da igreja. Por que será que Deus permitiu que essa oração ficasse gravada, ficasse registrada, uma vez que dá a impressão que ele não orou segundo o coração de Deus? Quando nós olhamos para essa oração de Neemias aqui, existem muitas explicações, e ao longo da história, pessoas têm se levantado contra essa oração, ou a favor dessa oração. E eu peguei, na hora que eu estava pesquisando sobre esse capítulo, 2 pontos de vista. Existem muitas explicações. Uns dizem que o povo do Oriente Médio gosta de lançar praga para alguém que os incomoda. E é por isso que Neemias agiu assim. Afinal de contas, ele era de lá do Oriente Médio. Outros dizem que o ensino da graça e do perdão para os inimigos é uma doutrina neotestamentária. E, por isso, essa atitude não deve ser esperada das pessoas no Antigo Testamento. Eu, pessoalmente, não aceito essa justificação, porque a graça é ensinada por Moisés, Antigo Testamento, Davi, Antigo Testamento e muitos outros. Por exemplo, lá em Êxodo, no capítulo 23, versículos 4 e 5, está escrito assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás. Versículo 5. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. A primeira vez que eu estive estudando o livro de Neemias, isso já faz muitos anos, eu me deparei com essa oração no versículo 4, achei estranha, li não sei quantas vezes, fiquei assustada. Mas nós estávamos num congresso sobre missões. E o irmão André ainda era vivo, e ele tinha editado um livro Edificando o Mundo em Ruínas. E era todo sobre o livro de Neemias.
E o pregador nos disse que, para fazer esse tipo de oração, só alguém que fosse realmente muito espiritual. Mas nós, observando e estudando bem a Bíblia, nós vemos alguns salmos, como Salmo 109, Salmo 35, Salmo 79, que são exemplos desse tipo de oração. Em vez de brigar com os inimigos, Neemias convidou Deus a lidar com a maldade do coração deles. Eu, particularmente, Edmeia, eu sempre digo, eu prefiro entregar na mão de Deus e orar e pedir a Deus que tome a frente, porque se eu for fazer, eu vou fazer tudo errado. Mas Deus tanto ama a mim, como ama o meu inimigo, como ama o meu adversário, como ama aquele que me fez mal. Então, Deus vai fazer direitinho. Se eu fizer, vai dar tudo errado e eu ainda vou cometer pecado. Assim eu entrego nas mãos de Deus e fico orando para que Deus entre nessa situação e faça a sua obra. Quando nós vemos isso que aconteceu, Neemias convidou Deus a lidar com a maldade do coração deles. Muitos de nós, quando sofremos ofensa, lá no fundo do coração, nós desejamos pedir a mesma coisa que Neemias pediu, mas a nossa oração se torna uma reclamação pelas nossas dores, em vez de dor pelo que está acontecendo no trabalho de Deus. Todas as vezes que as pessoas vêm para atrapalhar o trabalho que nós estamos fazendo no reino, nós aceitamos aquilo como muito pessoal. Então, as pessoas estão vindo contra mim. Não, ele está vindo contra o trabalho de Deus. Mas nós tomamos como uma ofensa direcionada a nós. Nós precisamos ver que ele diz, pois te provocaram a ira. Ele não diz, pois me provocaram, ou nos provocaram, te provocaram a ira. Ele viu o que Sambalate e Tobias disseram, desacreditando de Deus. Só um minutinho. Vocês lembram do rei Ezequias? Lá no capítulo 19 de 2 de Reis, de 14 a 19, olhando para trás, a primeira vez que Jerusalém foi ameaçada, ele pegou todo o ouro da casa dele, o ouro da casa de Deus, tudo e entregou para Senaqueribe, para deixar eles em paz. Só que Senaqueribe voltou. E Senaqueribe voltou sabendo que ele não tinha mais nada. Então, ele agora veio e ele cerca Jerusalém para tomar. O rei não tem mais tributo para pagar. Então, quando ele recebe a carta de Rabsaque, ele disse, olha, eu não sou o dono de Jerusalém. Jerusalém tem um dono, que é Deus. Eu sou rei, mas foi Deus que me botou aqui. Portanto, a ameaça que estão fazendo não é a mim, é a Deus. Então, essa carta não é para mim, é para Deus. A Bíblia diz, no versículo 14 do capítulo 19 de 2 de Reis, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. Olhe bem, ele recebeu a carta e foi à casa do Senhor e estendeu diante do Senhor e disse, aqui pode ler que é para o Senhor.
E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Olhe bem, não era uma afronta contra o rei, era uma afronta contra Deus. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, o Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Você viu o que aconteceu? Ezequias recebeu a carta de ameaça e disse: não estão me ameaçando, estão ameaçando o dono da cidade, cercaram a cidade que não é minha, o povo que não é meu, então a carta não é para mim, é para Deus. Foi lá e entregou. Está aqui, senhor, pode ler as ameaças. Essa é uma atitude que é muito sábia e é exatamente por essa linha que Neemias entra. Ele diz: Senhor, eles estão afrontando a ti. É a ti que eles estão fazendo. Nós vemos que ele diz: pois te provocaram a ira. Ele viu o que Sanbalat e Tobias disseram, desacreditando Deus. A autoridade foi ofendida. Então, ele vai para a autoridade maior. Do versículo 6 a 11, eu vou ler agora. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar. Iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Você está vendo que há uma intenção de até matar, e a intenção é de que a obra de Deus não seja feita. Quando nós observamos isso, nós vemos que os muros derrubados eram uma vergonha para Jerusalém, mas os inimigos estavam muito satisfeitos com aquilo. Independente da oposição de Sanbalat e Tobias,
sob a inspiradora liderança de Neemias, o trabalho continuou com prazer. Logo, o muro chegou à metade da altura desejada, porque o povo trabalhava de todo o coração. Ao ouvirem notícias sobre o sucesso da missão de Neemias, Sanbalat, Tobias e outros inimigos, os arábios, inimigos de Judá, decidiram planejar uma guerra contra Jerusalém. Pode uma coisa dessa? Guerra. Agora eles queriam derramar sangue. A resposta de Neemias a essa notícia foi orar ainda mais. Desta vez, a situação não era só para oração, mas também para ação. Ele diz no versículo 9, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Meus irmãos, há tempo em que a oração é suficiente para a situação, mas outras vezes nós precisamos que a oração seja acompanhada de ação. A fé precisa juntar mãos que trabalham. Precisa. Embora os ânimos estivessem em alta, a certo momento, algumas pessoas ficaram desencorajadas por causa das ameaças de Sanbalat e Tobias. Sabe-se que o povo de Judá era notadamente conhecido como um povo forte e vigoroso. Nós lembramos da profecia de Israel para Judá, lá em Gênesis 49, 8 e 9, está escrito assim, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita como leão e como leoa. Quem o despedaçará? O que eu quero dizer é que Judá tem fama de guerreiro vitorioso, vencedor. Eles disseram que a razão para o seu desencorajamento era a exaustão física, mas Neemias, ele bem sabia que o real motivo era medo. Eles estavam com medo. Por isso, ele desviou a atenção deles para o Senhor, no versículo 14, que é grande e temível. O medo só pode ser debelado pela fé. Não é fé em nós mesmos, mas fé em Deus. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 20. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai
pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam a carga e os que carregavam cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longes um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Nós estamos vendo aqui que o contra-ataque tridimensional é o que Neemias está fazendo. É um contra-ataque fora do comum. A oração, guardas em vigílias, a contínua busca pelo Senhor trouxe tanto sucesso que ele escreve no versículo 15: voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Caminho do sucesso. Josué 1, no versículo 8. Vamos dar uma olhadinha em Josué 1, no versículo 8, e nós vamos ver o caminho para termos sucesso. Aliás, nós não vamos ver, nós vamos lembrar o caminho que Deus aponta para Josué como o caminho do sucesso. Josué 1, versículo 8, não é? Temos aqui: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Você está vendo aqui o versículo de ouro do sucesso no trabalho de Deus. Palavra de Deus no coração. Desde aquele momento, meus irmãos, no entanto, o trabalho continuou com tanta pressão de fora, tanta ameaça. O trabalho continuou, mas num ritmo mais calmo. Metade da força do trabalho ficava na guarda. Não estavam agora todos operando, porque metade da força de trabalho de Neemias estava na guarda, enquanto a outra metade trabalhava na reconstrução do muro. Então, o trabalho dos operários foi reduzido à metade. O tocador de trombeta ficava ao lado de Neemias, pronto para avisar a todos de um possível ataque surpresa. Que modo horrível para trabalhar!
Você trabalha, tem que prestar atenção no trabalho que você faz, mas você tem que estar com os ouvidos atentos ao toque da trombeta, porque o inimigo pode atacar a qualquer momento. Isso significa trabalhar acossado, fazer o trabalho de Deus sob perseguição. Eu creio que os pastores, os ministros de Deus hoje, eles já estão começando a sentir essa pressão. Eles estão trabalhando sob pressão. E eu quero dizer para vocês que a diferença é que aqui no livro de Neemias, quem pressionava eram Sambalate, era Tobias, Amonita, Sambalate, que era de Samaria, e os arábios, de modo geral. Mas hoje, Tobias, Sambalate e os arábios, eles estão dentro da igreja. Eles estão vestidos de crente, com a Bíblia na mão, e eles estão dando a impressão de que são santos, mas eles não sabem que tudo que passar debaixo da vara do pastor, santo será o Senhor. Eles estão lá para ver de que forma eles podem perseguir a liderança da igreja. Não aprenderam que Jesus falou com João. João, as 7 igrejas, as 7 estrelas que estão na minha mão, são os anjos da igreja, são os pastores, são os líderes. João, eles estão na minha mão. A hora que eu não quiser, eu tiro. Então, os líderes das igrejas hoje, os pastores, eles estão trabalhando ameaçados por Sambalates e Tobias e arábios que se fazem passar por crentes. E eles atrapalham a obra, porque eles só querem atrapalhar a obra, como aqui esses inimigos de Judá queriam. Nós vemos que Neemias esperava a qualquer momento um ataque. Qual é o pastor que não espera um ataque a qualquer momento de dentro da igreja, uma traição, uma fofoca? Porque ele sabe isso aí, voltando muito. Irmão, só um minutinho, eu vou ver se eu consigo falar com ela, ver se ela sai e entra de novo, que eu acho que travou mesmo. Só pede ela saiu, então. Ela tá no mudo, eu acho. A doutora Dimeia tá no mudo. Ela tem que fazer. Pastora, a senhora tem que tirar o seu aí. Se a senhora puder voltar. Eu volto. A senhora deu para passar. Oi? Eu volto um pouco antes. Isso. Desde o momento em que eles voltaram para o muro, para a sua obra, não é? Eles
o trabalho continuou, mas o ritmo ficou mais calmo e o trabalho foi prejudicado pela metade, porque toda a força da mão de obra agora estava dividida. Metade trabalhava, metade empunhava as armas. Então, a reconstrução do muro perdeu o ritmo de avanço. O tocador de trombeta ficava ao lado de Neemias, pronto para avisar a todos de um possível ataque surpresa. Você já pensou trabalhar debaixo dessa pressão? No versículo 17, Neemias diz: os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Que jeito de trabalhar! Atento! Para nós, meus irmãos, que somos cristãos, ao levantar muros que foram derrubados por negligência nossa, ou mesmo pelas obras de Satanás e as forças dele, é sempre melhor estarmos atentos, sem negligenciar que estamos engajados numa batalha contínua, ao mesmo tempo que estamos num programa de reconstrução. A Bíblia nos ensina, lá em 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, que o diabo é nosso adversário. E ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Lá em Efésios 6, no versículo 12, está escrito que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e as potestades e os dominadores do mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, seria ignorância trabalharmos na reconstrução de muros espirituais, ignorando que os Sambalates espirituais e os Tobias estariam batendo palmas para nós, ou dizendo parabéns, você é corajoso, você tem fé. Não. Eles vão fazer tudo para derrubar, para nos desencorajar. Eles vão usar as suas forças, eles vão agir através de pessoas para nos desencorajar, para nos impedir. Eles vão trazer, se for possível, até enfermidade para parar, porque reconstrução de muros é muito importante, não é? Por isso nós precisamos andar com a espada em uma mão e a colher de pedreiro na outra. Além dos dons que Deus nos deu para construir o seu reino aqui na terra, precisamos da espada para nos defender contra Satanás e suas forças. A espada do Espírito é a palavra de Deus, e quanto mais a memorizamos e meditamos nela, maior será a nossa resistência contra o diabo e suas forças, seus exércitos. Se você olhar bem, na armadura de Deus está escrito em Efésios 6, você vai ver que o cinto da verdade lhe defende contra a mentira do maligno. A couraça de justiça defende os seus órgãos, não é? Da morte. Os calçados do Evangelho da Paz lhe levam a andar em paz. O escudo da fé lhe defende contra os dardos inflamados que o maligno manda. O capacete da salvação defende a sua mente
dos maus pensamentos. E aí, com que é que você ataca? Se todas as peças da armadura são peças de defesa, você só tem uma de ataque, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Se você abrir a sua boca, ela vai na direção que tem que ir, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Precisamos memorizar mais e mais a palavra de Deus. Não é ficar na hora da luta, misericórdia, Senhor, me ajuda, não. Vai com a espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Precisamos meditar nela. Nós devemos prestar bem atenção que batalhar não substitui o restaurar os muros. Vocês viram que os homens de Neemias, com uma mão eles restauravam muros, com a outra eles estavam com instrumento de guerra. Então, enquanto restauramos brechas, muros, precisamos estar com a palavra de Deus. Os muros têm que ser levantados enquanto nós batalhamos. Às vezes, nós achamos, eu tenho que parar um pouco para orar e depois eu continuo. Não. Não pare de reedificar os muros enquanto você está batalhando. Porque no que você para, você dá espaço para os Sambalates e Tobias da vida. No versículo 21, obrigada, minha irmã. Obrigada. Do versículo 21 ao versículo 23, eu vou ler agora. Assim, trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até ao sair das estrelas. Também naquele tempo, disse ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com suas armas à água. Isso é muito importante para nós. Esses versículos finais do capítulo 4 nos mostram que as palavras de encorajamento e as medidas administrativas que ele iniciou tiveram efeito positivo no povo, tirando-os do desânimo e os levando a uma determinação de luta. Nem por um momento durante o dia foi desperdiçado o trabalho até o cair da noite. Esses versículos nos mostram muito bem a razão principal para o sucesso de Neemias. A razão é ele era um só com o povo. Onde o povo estava, ele estava. Aonde ele estava, o povo estava. Ele não deixava o povo para ir descansar. Ele e o povo estavam juntos o tempo todo. Ele, o homem disposto a sofrer o mesmo sofrimento dos outros, enfrentar os mesmos perigos. Os líderes de hoje têm muito que aprender com o exemplo de Neemias. Quando uma situação difícil aparecia,
ele enfrentava com objetivo e com segurança, crendo que nada poderia derrotá-lo e só Deus estava sabendo de toda a situação. Ele era sensível às necessidades do povo, tanto quanto aos seus pedidos e os exageros dos mais fracos. Enquanto tantas vezes ele pode ter se sentido frustrado pela interrupção dos seus planos, ele enfrentou cada situação realisticamente e ajustou os seus planos à situação do momento. O desejo de reorganizar nossas prioridades, sempre que for necessário, é algo para o qual devemos estar abertos. Nós precisamos saber que o tempo muda, as coisas mudam e nós precisamos nos ajustar. Sabemos, no entanto, que o sonho não muda, mas o caminho para a realização daquele sonho pode mudar. Mas o sonho é sempre o mesmo. Nós precisamos saber que aqueles que não estão preparados para isso ficarão estacionados e cairão num buraco. Nós precisamos estar atentos às necessidades e às mudanças. Eu confesso para vocês que tive que passar por uma reviravolta tão grande nesse último ano. Eu era totalmente contra eu possuir uma rede social. Eu tinha horror, não pensava, não queria, era contra. Não precisa. Mas tive que ficar dentro de casa. E o objetivo, o sonho que Deus botou no meu coração é pregar o Evangelho. Como eu ia pregar se eu estava dentro de casa? Antes eu podia ir pregar o Evangelho, porque eu estava livre para viajar, mas agora dentro de casa. Então, o sonho continua, pregar o Evangelho. E como você vai fazer isso? Agora eu tenho que mudar o método. E o método vai através de rede social. Então, eu tive que entrar naquilo que eu não gosto, eu continuo não gostando, mas tive que entrar. Por quê? Porque o sonho continua. Então, nós precisamos nos ajustar. Neemias jamais pensou de ter que botar metade da turma atenta para a guerra e metade trabalhando. Ou trabalha com uma mão e com a outra segura a arma. Mas foi necessário. Isso atrasou a obra, atrasou, mas não parou e foi necessário. A única diferença entre o buraco e a sepultura é a profundidade. Então, nós precisamos saber que Neemias teve que cair no buraco, não é? Ele teve que mudar, mas ele não parou o trabalho. Isso nós precisamos aprender com Neemias. Precisamos saber que, apesar de tantas e tantas batalhas que nós ainda vamos ver aqui, de tanta perseguição, para cada uma delas, ele tem a estratégia da oração e do vigor, e de fazer todas as coisas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.